Você já parou para pensar como é que anda a sua capacidade de se escutar e também de escutar o outro? Escutar os pensamentos, sentimentos, sensações e comportamentos, inclusive aqueles que são verbais e aqueles que não são verbais. Muitas vezes temos medo de escutar, porque escutar amplia a intimidade e muitas vezes é na intimidade que o desconforto mora, mas paradoxalmente é também na intimidade que você tem mais possibilidades da autodescoberta e do resgate de uma relação mais saudável. Muitas vezes nós não queremos escutar porque se a gente se escutar, a gente vai se deparar com uma série de mitos, de legados trazidos de gerações anteriores e que interferem no nosso comportamento. E muitas pessoas, infelizmente, acham que abrir mão daqueles legados é deixar de amar os antepassados. Não. Escutá-los é uma oportunidade de você se ressignificar. A vida é assim. Eu já disse em vídeos anteriores que a gente precisa fazer com os conteúdos psicológicos que nos rodeiam da mesma maneira que a gente faz com alimento físico. A gente ingere, mastiga, aquela parte que é nutritiva a gente conserva e aquela parte que não é nutritiva, de repente, a gente elimina. Então, nessa escuta, uma das dicas fundamentais é absorver aquilo que é nutritivo e eliminar aquilo que não é saudável. Quando se refere às crianças, o adulto sempre acha que já passou por aquelas experiências, que sabe tudo, e antes da criança continuar e completar a sua fala, muitas vezes nós adultos já estamos, ao escutá-las, de alguma maneira dando conselhos mentalmente, sabendo qual é a resposta que a gente vai dar, muitas vezes ouvindo a nossa própria criança em detrimento daquela criança que se encontra à nossa frente. Você já refletiu sobre isso? Para evitar, então, essa escuta automática, partindo do pressuposto que você já sabe absolutamente o que o outro quer dizer, uma dica fundamental é: repita o conteúdo que o outro de alguma maneira está emitindo em relação a você. Então, por exemplo, uma criança chega para você e fala: mamãe, por que é que você e o papai se separaram? Antes de responder, escute novamente. A minha filha está me perguntando porque nós nos separamos. Se naquele momento, diante dessa pergunta, você ficar muito impactada, você pode pedir um tempo para ela. É preferível que você peça um tempo para lidar com a resposta que vem imediatamente à pergunta que lhe foi feita, do que responder: eu já te disse 1000 vezes, você já sabe, por que eu tenho que ficar repetindo? Não. Se a criança está perguntando novamente para você aquilo que 1000 vezes ela já te perguntou, é porque tem ainda algum vazio aí nesse contexto vivido da criança, que ela está procurando em você um apoio para, de alguma forma, as pecinhas do quebra-cabeça, no caso da separação, se encaixarem. Então peça um tempo. A mamãe quer muito, de alguma forma, conversar e explicar para você os motivos, embora a mamãe ache que já deva ter lhe explicado, mas eu preciso de um tempo para conversar com você. Então vamos pedir tempo para que, de alguma forma, um diálogo mais saudável e mais efetivo possa acontecer. A grande sacada dessa atitude é que quando você repete o conteúdo para a criança ou para o adulto, para qualquer pessoa com quem você estiver dialogando, a pessoa se sente acolhida, ela se sente escutada, mesmo que a resposta não venha imediatamente naquele momento.
Outra forma de lidar, né, com a mesma questão da criança é dizer para ela: a separação do papai e da mamãe deve estar mexendo muito com você. Qual é o sentimento que vem? Olha aqui, ó, para dentro de você quando você me faz essa pergunta. Diga para a mamãe quais são os sentimentos. Ao invés de responder imediatamente, tente escutar, além do conteúdo, o sentimento que está por detrás daquela pergunta. E se prepare para aquilo que de alguma maneira você for ouvir. Novamente, se ela disser: mamãe, eu tenho um sentimento de raiva de você, porque eu acho que foi por sua causa que o papai saiu de casa, respire. Utilize o silêncio proativo. Coloque para dentro novamente a fala da criança. Tente mastigar. E se você naquele momento não estiver pronto emocionalmente para responder, novamente peça um tempo. Minha filha, deve fazer um sentido para você achar que realmente foi por minha culpa, mas nós vamos sentar e vamos analisar a responsabilidade do papai e da mamãe nessa situação. Escutar a criança não é dar uma resposta imediata baseada nas suas sensações emocionais, principalmente quando se refere num caso como esse que eu estou exemplificando. Para que uma resposta aconteça, eu preciso ter inicialmente escutado o conteúdo que chegou até a mim, ou em forma de pergunta ou em forma de afirmação. Continuando esse exemplo, se você estiver preparado emocionalmente, claro que você pode responder naquele contexto. Se não, vamos marcar um horário para que o diálogo aconteça. Gente, isso é fundamental. A gente tem que marcar hora e local para que ela escuta e para que aquela fala aconteça. Não dá pra gente no dia a dia, a gente é tão sobrecarregada, respondeu: já te falei, seu pai fez isso comigo, eu fiz isso com aquele, olha a vovó. Não é assim. Vocês precisam entender que toda demanda da criança, em toda demanda da criança, reside uma necessidade de compreensão da própria existência. Chegado o momento, então, dessa conversa, né? A gente está dando aqui o exemplo da separação. Pergunte para a criança o que ela já sabe, o que ela já tem dentro dela como explicações daquela pergunta que ela está lhe fazendo. No meu consultório, eu peço para que os pais e a criança tenham caderninhos para que essas respostas fiquem registradas. Para que isso? Porque se em um outro momento a criança tiver necessidade de consultar as próprias dúvidas e as respostas dos pais, ela tem o material com que ela pode contar. Então, a criança vai escrever no caderninho o que ela já ouviu do vovô, da vovó, do papai, da titia, do vizinho, da mamãe. Então, antes de você responder qualquer coisa para a criança, sempre parta do conhecimento que a criança já lhe traz. E claro que a partir desse conhecimento, você pode ir acrescentando alguns aspectos que você acredita que sejam importantes. Mas sempre, gente, respeitando a idade da criança, a capacidade de elaboração da criança e principalmente o pai ou a mãe, que mesmo que não convivendo juntos, continuam assumindo esse papel para o resto da vida. A gente não pode se esquecer também que no momento em que a gente estiver respondendo para a criança, o nosso corpo fala. Uma coisa que o corpo não faz é mentir. Às vezes a gente mente verbalmente, mas a linguagem não verbal do corpo, graças a Deus, não nos permite mentir. Então, na hora que você estiver falando e escutando o seu filho, preste atenção nas expressões da criança enquanto você estiver respondendo, nas suas expressões no corpinho da criança e no seu corpo também.
preocupada com essa questão da comunicação entre pais e filhos, que é um dos aspectos fundamentais da saúde emocional da família. Eu e meu filho Danilo Suassuna estamos organizando um curso para você que se inicia nessa quarta-feira, que é como falar para o seu filho ouvir, mas é também como ouvir para que o seu filho continue falando com você. E preste atenção, se ele está procurando você, é porque em algum nível ele confia que você possa realmente ser aquela pessoa com quem ele ou ela vão poder contar. E afinal de contas, como pais, mães, o que a gente quer? Não é que os nossos filhos contem com a gente? E será que você está mantendo essa intimidade nesse nível da fala e da escuta? Se você gostou desse vídeo, compartilhe com outras pessoas, porque eu tenho certeza que a gente vai colaborar e muito com algumas famílias que inclusive podem estar passando por essa situação que eu exemplifiquei aqui. Se tiverem interesse, procurem no meu Instagram informações a respeito do curso ou liguem para o 629-9686-2721 e vocês podem conversar com a Camila. Nunca deixem de investir na saúde mental. Tem o pão nosso de cada dia, mas ela é o nosso alimento diário também. Beijos grandes e continue enviando e-mail para o meu batepapovirginia@gmail.com, que eu tenho o maior prazer, e você sabe disso, de respondê-los dentro dos meus limites e possibilidades. Beijos grandes.